Então a gente vai orar para a gente começar. Quero também dar uma boa noite ao pessoal que estão nos acompanhando aí pela internet. Sejam muito bem-vindos e podem participar conosco aqui também, louvando e adorando a Deus. É um momento onde nós agradecemos por estarmos aqui com saúde e em paz, na presença de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, no teu santo nome. Obrigado por esse encontro, obrigado por cada vida que escuta a minha voz, que elas possam, Pai, ao ouvir a tua palavra, serem impactadas, serem transformadas, que essa palavra que será pregada se torne alimento vivo, Senhor, nos seus corações, e que ao sair daqui, Pai, saia totalmente transformado, não simplesmente, Senhor, por emoções, mas com a verdade da palavra que liberta. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Hoje eu trouxe uma palavra, eu intitulei ela de a integridade da palavra de Deus. Né? Quando a gente começa a trilhar um caminho, né, conhecer a palavra de Deus, a gente sabe que ela é a verdade. Eu jamais subiria num púlpito, eu jamais levaria a palavra de Deus se eu não tivesse convicção da integridade da sua palavra. Porque eu nunca compro vendo aquilo que eu não compro. Então, assim, a palavra de Deus, ela é digna de toda honra, de toda glória, porque ela é íntegra. Ela é a verdade. Como Jesus é a verdade, como a palavra de Deus é a verdade, e eles são um com a sua palavra. Amém? Então, a gente nunca pode deixar a dúvida, né? Tem coisas que é normal na vida de qualquer cristão, de qualquer ser humano, não ter todo o entendimento, não ter o conhecimento, falar, cara, eu não entendo isso aqui. Mas uma coisa que ele nunca pode ter é duvidar. E eu lembro muito de um pastor, que foi numa pregação dele, que eu me rendi a Jesus Cristo, pastor Afrânio, né? Eu fui à frente, e ele falou uma vez uma coisa, ele falou numa pregação dele o seguinte, que na Bíblia fala que um peixe grande engoliu Jonas, né? Mas ele fala, se na Bíblia tivesse que foi uma sardinha, eu creria porque Deus tudo pode. Amém. Então a gente nunca pode duvidar da palavra de Deus. Adão, quando ele estava no paraíso, ele não traiu, ele não roubou, ele não matou, ele não adulterou. A única falha de Adão foi não crer na palavra de Deus. Porque Deus falou para ele, Adão, te coloco como o rei, como o senhor de todas as coisas aqui na terra. Pode comer de todas as árvores aqui do jardim, menos daquela ali, do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela você comer, certamente morrerá. Então, ele não acreditou na palavra de Deus. A palavra de Deus não fez sentido para ele. Ele não deu credibilidade à palavra do Senhor. Ele duvidou. E aí ele caiu. A humanidade exatamente caiu junto com ele. É graças a Deus por Jesus Cristo que nos resgatou da mão do inimigo. Não é isso? Mas nós nunca devemos duvidar da palavra de Deus. Nós temos que ser convictos. Cara, eu não entendo, mas eu creio. Até porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. A palavra me ensina que eu devo viver por fé. Até naquilo que eu não entendo, eu vou orar, eu vou me aprofundar na palavra e vou pedir ao Espírito Santo que me revele, que me dê aquela resposta para aquela circunstância, para aquela situação. Mas eu não posso nunca duvidar da palavra de Deus. Não é porque eu não vejo que Deus não existe. Eu não vejo o oxigênio aqui dentro. Mas se ele não estivesse aqui, nós morreríamos. Né? Eu não vejo as ondas que estão transmitindo esse culto ali online. Mas se ela não estivesse aqui, nós não estaríamos nos lares. Em qualquer lugar do mundo. Não é isso? Então, muitas coisas que nós não vemos, mas nós cremos e elas são mais reais do que as que vemos. Porque as que vemos são temporais. As que não vemos são eternas. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é manifestada através de nós, quando nós falamos, quando nós testemunhamos. A palavra é Deus falando conosco, ou através de nós. Assim diz Deus, é repetido mais de 2.000 vezes, de Êxodo a Deuteronômio. Mais de 2.000 vezes tem a palavra que diz, assim diz
Deus. Quando a palavra diz assim diz Deus, cara, é Ele que está falando. Só escuta e faz o que Ele pede, faz o que Ele manda. Não tenta argumentar, não tenta criar obstáculo, só escuta e crê na sua palavra. Mais de 2.000 vezes, de Êxodo a Deuteronômio, fala, assim diz Deus. Deus e sua palavra são um, e todos nós já sabemos disso, porque nós lemos na sua palavra que a palavra e Deus são um. A palavra é sempre agora, não é será ou talvez. Jesus é a palavra, e Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra que salva, Ele é a palavra que cura, Ele é a palavra que prospera, Ele é a própria paz que excede todo o entendimento. No meio de qualquer circunstância, no meio de qualquer tribulação, nós encontramos paz quando andamos com Jesus. Amém. Hebreus 4,12 diz, o Logos de Deus é uma coisa viva, ativa e mais cortante do que qualquer espada, com 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, junta e medula, examinando os próprios pensamentos e concepções do coração. Cara, olha a profundidade da palavra de Deus, a palavra Logos de Deus. Olha a profundidade. Separa juntas e medulas. Hoje, com toda a tecnologia, né, que os médicos, os cientistas têm para fazer hoje uma cirurgia, quando se trata da coluna, eles sabem o que é uma junta e uma medula, eles vão usar microscópio, eles vão usar todo esse aparato de equipamentos para poder chegar numa junta e medula. Mas a palavra de Deus nos diz, mesmo antes dos cientistas, mesmo antes de todos esses médicos terem esse conhecimento, que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, separa juntas e medulas. Então, olha o poder da palavra de Deus que nos foi otorgada através de Jesus Cristo na nossa boca quando professamos com fé, com autoridade e com confiança. Amém. Amém? Com a integridade que ela merece, sem duvidar no nosso coração. Porque como disse Jesus Cristo, aquele que pede e duvida, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. Por quê? Porque ele não acreditou na integridade da palavra de Deus. E ela é digna de confiança, de toda honra e de toda glória. Amém? E quando se trata da palavra, nós sabemos que a palavra de Deus são um. Quando você não crê na palavra, automaticamente você está duvidando de Deus. Foi o que Adão fez no jardim do Éden. Aí caiu, e eu acho que nem ele sabia o que estava acontecendo. Não fiz nada de errado. Eu não pequei, eu não matei, eu não roubei. Não, mas foi um pecado. Ele duvidou da palavra de Deus. Ele não acreditou na palavra de Deus. E quando nós agimos com os corações, com nossas mentes, com os nossos lábios, com a incredulidade e duvidando da palavra de Deus, nós anulamos as bênçãos, nós anulamos o passo que demos adiante, voltamos para onde estávamos ou até um pouco mais para trás. Não é? Então nós temos que confiar na palavra de Deus. E agora observe cuidadosamente o próximo versículo, né? Quando ele termina Hebreus 4,12, ele fala, e nenhuma coisa criada está oculta a ele. Todas as coisas estão abertas, expostas diante dos olhos daquele com quem temos de contar. Aquele, quando você fala em contar com alguém, é porque você confia. Jamais eu vou pedir ajuda para o Adelar, que está ali sentado, se eu não confiar que ele vai me servir, que ele vai me ajudar. Então a palavra de Deus diz que nós temos a confiança, os olhos dele, né, estão sempre sobre nós, e que nós podemos contar, nós confiamos nele. E para confiar nele, nós temos que confiar na sua palavra. Amém. Amém? Não duvidar da sua palavra. A palavra é chamada de Logos. A palavra de Deus é chamada de Logos. Jesus é o Logos, e o Logos é uma coisa viva. Viva. Não no livro, não na página escrita, mas nos nossos lábios, nos lábios dos crentes, nos lábios daqueles que creem. O Logos é uma palavra viva, nos lábios daquele que tem um coração crente.
Daqueles que confiam e creem na palavra de Deus. Esse é o Logos, é a palavra de Deus viva. Amém? Não há nada criado oculto a Ele. Esta é a palavra viva. A palavra nos busca, nos encontra. Esse parágrafo deve ser estudado minuciosamente. Porque todo aquele que busca ao Senhor o encontra. Não é isso? Ele não se esconde de ninguém. Mas nós temos que confiar. Nós temos que crer que o que ele está falando é verdade, é real. Porque fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que não vemos, mas cremos que veremos, porque confiamos, acreditamos, é o que diz Hebreus 11:1. Amém? Amém. A palavra é o nosso contato com Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, pega uma palavra dessa aqui, anota como as irmãs ali anotam no seu caderninho, pega os versículos, as passagens que eu cito aqui. Quando elas chegam amanhã, elas vão ali estudar, elas estão falando com o próprio Deus. Deus está falando no seu coração, porque a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Amém. O autor está presente. Quando você lê um livro cheio do favor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da verdade da palavra de Deus, o autor está falando ao seu coração. Amém. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, sabe? Porque a palavra é o nosso contato com Deus Pai. É o contato também dele conosco. É a única forma que nós nos conectamos, é através da sua palavra. Quando a gente ora, quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está pegando os versículos e estudando, Deus está falando conosco, porque o autor da Bíblia foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus habita hoje dentro de nós. Amém. Então, nada, nem ninguém melhor para nos explicar a Bíblia, para nos revelar a Bíblia, do que o próprio Espírito daquele que inspirou a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Amém? Então, a gente precisa de revelação, a gente precisa que o Espírito nos conduza na leitura bíblica. Né? Eu sempre pego, às vezes, um versículo bíblico e eu boto lá, entre parênteses, bem revelado aquele versículo. Por quê? Porque se eu pegar um versículo qualquer e postar ali, sem uma revelação daquele contexto daquele versículo, qualquer pessoa, qualquer igreja pode fazer aquilo, até o legalista pode fazer aquilo. Mas quando tu revela, tu está mostrando a intenção que o Espírito Santo, naquele momento que inspirou aqueles homens, naquele texto, naquela passagem. Então tu mostra para os irmãos, tu mostra para as pessoas o que ele estava no coração, o que ele queria passar, para não deixar brecha para que outras pessoas interpretem da forma que bem entende, né? O seu bel prazer. Então a gente bota o Espírito à frente para ele nos revelar e a gente transcrever, porque toda honra e toda glória é dele. Nós somos só instrumentos de Deus. Amém. Amém? João 16, do 7 e 10, diz: ele vence o mundo do pecado, da justiça, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu vejo às vezes muitos crentes, e muitas igrejas também, quando chega nessa passagem, eles acusam os próprios irmãos. Olha, Deus, o Espírito está te condenando, o Espírito está fazendo isso. Não. Vamos ler, como eu falei agora há pouco, com a interpretação, com o que o Espírito Santo passou nesse texto, dentro de um contexto. Porque um texto fora de um contexto vira um pretexto. E cria-se religiões, ritos e rituais, que ao invés de mostrar o coração de amor do Pai, as pessoas o temem e se afastam de Deus. Né? Então, quando ele está falando aqui, em João 16, 7 ao 10, ele convence o mundo. Aí a Bíblia diz que nós, aqueles que cremos, aqueles que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, somos os cidadãos do reino dos céus. Amém. Ele convence o mundo porque eles ainda não reconheceram e não aceitaram Jesus Cristo. Não é isso? Ele nos convence da justiça. O Espírito Santo nos convence, nós que cremos e confessamos Ele como Senhor e Salvador, da justiça, que nós somos justiça de Deus em Cristo. Mas o mundo ele convence do pecado, do juízo e da condenação. A nós não.
A nós ele convence da justiça. Então, essa é a integridade da palavra de Deus e a gente precisa interpretá-la aos olhos da graça e do Espírito Santo de Deus, aqui o autor da Bíblia, da palavra que inspirou tantos homens, né, a criarem a Bíblia para nós como um manual de instrução da humanidade. A Bíblia é um manual de instrução para todos nós. Amém? Amém. Então, a gente, quando está nessa convicção, tem essa convicção da palavra de Deus, essa integridade da palavra de Deus, a gente consegue, simplesmente ao ouvir qualquer coisa que não esteja em coerência com a verdade, vai falar, nem não entra em debate, que debate nunca é bom, mas a gente simplesmente fala, cara, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim porque eu conheço a verdade. Amém? Esta convicção não pode vir de nenhuma outra fonte além da palavra de Deus. Não tem outra fonte a não ser a palavra de Deus. Como eu falei, ela é o manual de instrução para a vida do crente, daquele que crê. Amém? É uma convicção tripla. Primeiro ele convence da nossa união, primeiro ele convence a nossa união com Satanás, né, daqueles que estão no mundo, ou que estivemos no mundo. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo é julgado. Que o homem natural é julgado em Satanás. É um filho de Satanás. O homem natural, ele é julgado, ele é condenado porque ele é um filho de Satanás. Por isso, quando Jesus fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Nós, naquele momento que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos do reino do mundo e fomos para o reino de Jesus, o reino da luz. Ele agora é o nosso Senhor. Nós estávamos sob o senhorio de Satanás, agora estamos sob o senhorio de Jesus Cristo. Amém. Então as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, às vezes são pessoas boas, pessoas dignas, mas infelizmente elas estão vivendo no mundo. Elas ainda não encontraram Jesus Cristo. Elas ainda têm um outro Senhor. Porque lá no Jardim do Éden, né, Satanás entregou tudo aquilo que estava sob o seu domínio para Satanás. Jesus resgatou as chaves da mão de Satanás. Ele tirou. Mas nós precisamos crer e confessar que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém? Então não é o quanto você é bom ou o quanto você é mau. Jesus pode salvar o pior dos homens e o melhor dos homens acordar no inferno, se não reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Você pode ser um cara íntegro, uma mulher íntegra, pagar suas contas em dia, você pode ser uma pessoa que faça obras, generosa, mas se você não reconhecer Jesus Cristo como Senhor Salvador, você vai acordar no inferno. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Não tem outro caminho. Não tem uma terceira via. Jesus é o caminho. Amém. Tá? Então a gente tem que saber que por isso que nós somos a luz do mundo. Nós os que cremos somos a luz do mundo. Nós que o confessamos. Nós que andamos à luz da palavra de Deus. Nós somos a luz e o sal da terra. Então, por isso que nós temos que testemunhar, nós temos que falar do Evangelho, para que eles conheçam, para que eles tenham pelo menos a oportunidade de escolha. Cara, eu quero, não, eu não quero. Porque a palavra diz que aqueles que negam a Jesus não entrarão nem em julgamento, porque eles próprios já negaram, já não tem mais o que julgar. Mas eles precisam ouvir. E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se nós não enviarmos? Não é isso que a palavra diz? Então nós temos que pregar, nós temos que enviar adiante a palavra do Senhor. Amém? Amém? Somos recriados, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus diz que nós fomos recriados. Nós somos novas criaturas. Né? O Espírito acabou ali, é um bebê, renasceu. É um bebezinho. Só que ele vai amadurecer, ele vai crescer. Vai começar a se familiarizar com a palavra de Deus. Vai andar
e vai se tornando cada dia mais confiante, cada dia mais audacioso. Né? Cada dia o medo não vai fazer parte mais do vocabulário dele, porque ele fala, cara, eu sei o Deus que eu sirvo, e maior é aquele que habita em mim do que o que está no mundo. Eu nada temerei, porque Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Amém. Em Tiago, né? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha, vamos mergulhar nesse versículo, né? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quando nós confessamos, por isso que se crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu está falando a verdade. Porque Jesus é a verdade. Amém. Amém? Aí ele fala, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quer dizer, primícia, a primeira coisa, a primeira criação de Deus, quando você aceita Jesus, você acabou de nascer, você é um bebezinho, uma nova criatura. Por isso, né, que também Coríntios fala, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Né? E no 18 ainda fala, mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Amém. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Aí o que eu falo? Precisa desse processo, desse tempo de maturidade. Porque o nosso espírito é novo. É uma nova criação. Deus recriou naquele momento de confissão. Mas a nossa carne ainda é a mesma. A nossa mentalidade, a nossa alma continua a mesma. Com os vícios, com as incredulidades, com o medo. Nós precisamos metanoia, transformação de mente. Precisamos alinhar a verdade da palavra de Deus com a nossa mente, as nossas emoções e os nossos lábios, a nossa palavra. Começamos a declarar aquilo em que cremos. Devemos dar integridade à palavra de Deus. Isso glorifica a Deus. Amém. Porque um crente, ele automaticamente crê. Um crente incrédulo, ele precisa nascer de novo. Tem alguma coisa errada. Ele é crente porque ele crê. Um crente medroso, não faz sentido, não tem lógica, não é verdade? O crente, ele no mínimo tem que crer. Crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que nós só vamos encontrar o Pai se for através dele. Ele é a nossa fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Então o crente deve crer, andar em segurança, andar em confiança, porque como diz, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que habita em nós. Então não temas. Amém? Amém. Não espere para fazer, para ver. Faça, confiando que você verá. Amém. Amém? Amém. Amém. Falo forte, né? Mas é uma verdade. É verdade. Então, João 3:8, 1 Pedro 1:23 diz, sendo regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive. Quem é que vive? A palavra de Deus. Então vamos ler esse texto novamente. Está em João 3:3-8. Né? Aqui eu resumi, porque senão ficaria muito grande, mas vocês podem anotar e depois ver o contexto. João 3:3-8, 1 Pedro 1:23, diz, sendo regenerados, quer dizer, nova criatura, fomos regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Quem nos fez? Nova criatura. Como fomos regenerados? Pela palavra de Deus que vive. Porque a palavra de Deus é viva. Amém. Amém? A palavra nos concede vida eterna. Aí você fala, mas vida eterna? Como assim? Não, vida eterna, todo mundo tem vida eterna.
Você só vai escolher onde você vai passar a vida eterna. Porque você sendo bom ou sendo mal, você vai ter vida eterna. Todos nós temos vida eterna. Agora você escolhe onde você vai passar a vida eterna. Não é isso? E não é simplesmente uma coisa da boca para fora. Porque nós sabemos uma pessoa que está conectada com Jesus Cristo, nós conhecemos uma pessoa pelo seu fruto. Nós conhecemos a pessoa pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu coração de perdão, seu coração de amor, seu coração de gratidão. Nós conhecemos uma pessoa que anda nos caminhos de Deus. Não simplesmente com palavra, se intitulando de cristão, de crente, que eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A tua atitude fala mais do que você. O teu comportamento fala mais do que você. Pessoa que fica guardando mágoa, guardando rancor, cheio de ódio, vive em roda de fofoca, de intriga, de confusão. Essa pessoa está dando bons frutos? Porque Jesus fala, pelos seus frutos vos conhecereis. A boa árvore dá bons frutos. E a árvore má dá maus frutos. Então, se você está conectado, você fala que é um crente e só vive em tumulto, em confusão, você só fala. Mas você não conheceu. Você é um crente sentado ali há 50 anos no banco de igreja, mas você precisa ter intimidade, ter relacionamento e conhecer o coração de amor do Pai. Amém. Porque nós perdoamos porque Ele já nos perdoou. Nós amamos porque Ele muito nos amou. Amém. Nós abençoamos porque Ele já nos abençoou. Amém. Nós amamos porque o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele é amor. Amém? A palavra nos concede vida eterna, né? Se não fosse pela palavra, não saberíamos que houve uma redenção, uma substituição ou uma nova criação. Quem é que nos fala que Jesus veio, que Jesus assumiu os nossos pecados, que Ele foi pregado numa cruz e todo aquele que crê e confessar que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos, nós somos salvos. Quem é que fala? É a palavra de Deus. É a palavra. O Espírito inspirou a palavra, mas nós só temos acesso à palavra. O Espírito nos mostra a sua palavra. Então, por isso que nós temos que dar a devida integridade à palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Não é isso? Porque tudo que nós ouvimos é na palavra de Deus. O que nós conhecemos é a palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui por causa da palavra de Deus. Então nós temos que dar a devida integridade à palavra de Deus. Amém? Não ser meros frequentadores religiosos de ritos e rituais. Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e verdade. Deus busca aqueles que querem um relacionamento, intimidade. São íntimos de Deus, são íntimos do Pai. Aqueles que louvam, aqueles que oram, aqueles que lêem a mensagem 2, 3, 4, 10, 15, 20. Aqueles que têm prazer em vir encontrar os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. Aquele que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Aquele que tem prazer de estar em casa falando com Deus quando ninguém vê. Sozinho no seu cantinho, orando, louvando, adorando a Deus, andando na rua. De vez em quando as pessoas falam isso ali, deve ser louco, deve estar me tentando das ideias. Já me aconteceu isso, né? Uma vez eu estava correndo ali na BR e eu estava glorificando, cara, eu vinha correndo glorificando a Deus. Daqui a pouco surgiu 2 bicicletas nas minhas costas, os caras começaram a rir, eu dei um pulo, né? Tomei um susto danado. E eu falei, esse cara deve... Depois eu saí rindo, eu falei, eu acho que eles falaram, esse cara aí é maluco, deve estar desnorteado aí na BR, meio maluco. Mas é isso, né? Isso é a gente não precisa ter noção. A gente tem que ter adoração por esse Deus maravilhoso. Né? Esse Deus cheio de amor, cheio de misericórdia com as nossas vidas. Então, a palavra nos concede a vida eterna. Se não fosse a palavra, não saberíamos que houve uma redenção, ou uma substituição, ou uma nova criação. Como está em 2 Coríntios 5, 17, 18. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus.
Nós falamos, né, da metanoia, da transformação de mente. Mas como que as nossas mentes são renovadas? Pela palavra. Jesus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Né? Muitas versões falam a palavra de Deus, mas no original é Christos. Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então a integridade está na palavra de Deus. Amém? Amém. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, transfigurai-vos, pela renovação da vossa mente, para que conheçais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu vou ler de novo esse versículo, gente. Vamos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com o mundo, com o que a gente está vivendo, mas transformai-vos, transfigurai-vos, modificai-vos, não seguindo os sentidos, sendo guiado pelos que vocês veem, pelos que vocês ouvem, pelo que vocês palpam, mas pela verdade da palavra, pela integridade da palavra de Deus. Pela renovação de quem? Da nossa mente, a metanoia, a transformação de mente, para que conheçais a boa e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, quando a gente chega aí na palavra, que a gente olha determinadas coisas, a gente sabe o crente quando é para ele e quando não é para ele, quando é para o filho e quando não é para o filho. Quando se refere a nós, muitas vezes tem lá filhinhos, como diz lá em João, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecares, saibam que vocês têm um advogado fiel, Jesus, o Cristo, à direita do Pai. Amém? Amém. Pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Nós podemos escolher uma direção, mas nós não podemos escolher a consequência daquela direção que tomamos. Não é isso? Tem consequência. Mas nós sabemos que Ele não está ali para nos acusar, para nos defender, porque Ele é o nosso advogado. E sabemos quem é o acusador. Todo aquele que se levanta em acusação não está do lado de Cristo, mas sim do lado errado. Amém? Amém. Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo homem. Olha isso, você foi recriado, você é nova criação. Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é isso que a palavra diz? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo homem. Tu é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. O velho homem morreu. Aí que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso que nosso alvo é Jesus. Amém. Nós andamos em direção ao Cristo, ao nosso alvo, ao Cordeiro de Deus. Amém? Ele é o nosso alvo. A mente é renovada pelo estudo da palavra e pela ação sobre ela. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir. A mente, ela vai ser transformada pela palavra de Deus. Se tu ouve uma palavra íntegra, uma palavra descomplicada, uma palavra verdadeira, uma palavra sem mistura, porque como diz a palavra de Deus, não se coloca vinhos em odres velhos, senão ele vai romper, ele vai explodir, ele vai estourar. Então tu tem que trazer a palavra renovada, a palavra de Deus, o estudo. Tu vai ser renovado, tua mente vai ser transformada. Mas isso precisa de ação. E qual é a ação? O ouvir da palavra e o praticar da palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é isso que a palavra nos ensina? Nem só de pão, ele está falando, nem só, vamos traduzir para o que ele quis falar.
Nem só do alimento físico vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que alimenta o espírito. Amém. Amém? Então a gente tem que andar à luz da palavra de Deus. Alguém pode estudar a palavra por anos, mas se não agir, viver nela, não for um zelador, a mente não é renovada. Você pode aceitou a Jesus Cristo, confessou Ele como Senhor e Salvador, sentou no banco de igreja, tem 50 anos. Tem gente que até se orgulha disso, né? Eu tenho 50 anos na igreja. Mas tipo assim, tu tem quantos? Ah, eu tenho um mês. Ah, eu tenho 50 anos. Como que para Deus isso quer dizer alguma coisa? Eles esquecem da parábola onde Jesus falou que passou um homem, pegou os trabalhadores de manhã e passou o dia inteiro pegando os trabalhadores. No final do dia, né, eu vou resumir a história, no final do dia, ele foi acertar a conta, pagar o salário, e ele começou pelos que tinham chegado por último. E ele deu 1 denário para aquele trabalhador. Aí aqueles que tinham ido de manhã às 7 horas da manhã, quando chegou a vez dele, falaram, mas não é justo? Nós trabalhamos o dia inteiro, e esses chegaram aqui, não trabalharam nem 1 hora, tu deu o mesmo valor para a gente? E Jesus falou, eu combinei o quê? O patrão dele falou, eu combinei o quê com vocês? Eu combinei que daria 1 denário pelo dia de serviço, dia de trabalho, não foi isso? Eu estou dando algo diferente? Não. O dinheiro é meu, eu dou o que eu quero. A palavra é minha. Tu pode ter 50 anos no banco de igreja, eu dou o que eu quero. Posso chegar uma pessoa aqui e eu vou lá e dou a revelação para ela. Eu vou aqui e faço ela subir num púlpito e fazer uma pregação para que todo mundo saia de joelho adorando e glorificando a Deus. Não é o teu tempo de igreja, não. Que a glória e a honra é do Senhor. Amém. Amém? Então as pessoas às vezes têm esse orgulho próprio, sabe? Essa soberba de tempo. Ah, porque eu tenho 20 anos. O problema é teu. Deus, a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, agindo Ele, nada pode impedir. E Ele dá a quem Ele quer. Amém. Amém? Tiago 1:22. Toma uma água. Tiago 1:22. Vou olhar aqui a garganta um pouquinho. Sede cumpridores. Olha o que Tiago 1:22 nos mostra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes, em outras versões falam, sejam praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam praticantes, não meros ouvintes. Vivam a palavra, confiem na palavra. Vocês creem que a palavra de Deus é a verdade? Vocês creem na integridade de Deus? Vocês creem que Deus existe? Vocês creem no Espírito Santo de Deus? Vocês creem que a palavra de Deus foi inspirada por Espírito Santo e os homens transcreveram essas palavras? Amém. Então sejam praticantes, como está em Tiago 1:22. Não sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então muitos estudantes da Bíblia estão se enganando, porque não estão agindo, vivendo e praticando. São só leitores. Só leem a Bíblia, mas não estão agindo, vivendo e praticando. Então a gente tem que colocar em ação a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é real e viva. Então nós precisamos, como crentes, confiantes da palavra de Deus, praticar ela. Amém? Amém. Somos habitados pela palavra. Nós somos habitados pela palavra de Deus. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Ele habita em nós. Colossenses 3,16. Olha o que Colossenses 3,16 nos diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando e demonstrando uns aos outros. O que ele quer dizer? Com deixar a palavra habitar em nós ricamente. Alguém sabe me responder? O que ele quis dizer quando ele fala para deixar a palavra de Deus habitar em nós ricamente? Pode levantar a voz, irmão. Ressuscita. Com toda a verdade, com todo o poder,
Vamos lá, né? Esta é uma das frases mais marcantes dessa epístola, né? É uma das frases mais marcantes. Vamos voltar para o contexto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda a sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros. O que ele quer dizer? Com deixar a palavra habitar em nós ricamente. É a gente confiar, é a gente professar, declarar, é a gente viver a palavra de Deus. Dar integridade à palavra de Deus. Isso é ela viver ricamente em nós. Amém? João 15:7. Se vós permanecerdes em mim. Cara, eu acho sensacional João 15:7. É uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia. Olha o que ele fala. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quisereis, e vos será feito. Amém. Amém. Mas ele condiciona duas coisas, né? Permanecer em Deus e na sua palavra. Porque Deus e sua palavra são dois em um. Amém? Amém. Então nós temos que permanecer. Nós não somos visitantes, nós não somos nômades que passam aqui para lá, não. Nós somos habitantes, nós habitamos, como ele diz no Salmo 91, aqueles que habitam na casa do Senhor, aqueles que moram na casa do Senhor. Nós somos habitantes, nós somos moradores da casa de Deus. Então, quando a gente mora, quando a gente permanece na palavra de Deus, a gente pede e Ele cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém. Deus não é que Ele seja fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu, e eu estou em concordância com a sua palavra, andando à luz da sua palavra, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Na hora que eu oro em concordância com a palavra de Deus, Ele tem que honrar aquilo que Ele falou, que é aquilo que Ele me prometeu. Então Ele me promete aqui que se eu estiver conectado com Ele, com a sua palavra, eu pedirei o que eu quiser e assim será feito. Ele me dará. Amém. Amém? Se Ele não está me dando, é porque em algum dessas duas partes aqui eu falhei. Eu deixei de cumprir. Ou me afastei de Deus ou da sua palavra. Em uma delas aqui eu falhei. Não foi Deus. Porque a única coisa que Deus não pode é mentir. Mentira não pode. Ele é fiel à sua palavra. Amém? A palavra aqui está habitando em nós, produzindo frutos de oração. A gente pede, né? E ela habitando em nós, ela produz o seu fruto. Olha que coisa linda, né? Então, vamos ler aqui atentamente o próximo versículo. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando a gente dá integridade à palavra de Deus, quando a gente anda, né, permanece nele, e as palavras dele permanecem em nós damos muito fruto. E quem é glorificado é o Pai. E ele se alegra quando nós damos muitos e bons frutos. Então, aqueles que sentam e falam de Deus, mas estão produzindo frutos que não glorificam a Deus, ele se alegra com aqueles que dão bons frutos. Se tu está dando fruto podre, maçã podre, ele não está feliz, ele não está alegre. Ele se alegra com aqueles que dão bons frutos, porque permanece nele e a sua palavra também se tornando 3 em 1. Nós, Deus e a palavra. Amém. Amém? E ele testifica, ele honra a sua palavra. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meu discípulo. É fruto de oração. É a palavra trazendo sua própria espécie na vida do crente. Não é apenas comprometer a palavra à memória, o que é valioso, mas é deixar que a palavra se torne parte integrante dos nossos seres. Né? Ao invés de sermos guiados pelos sentidos, pelo medo, pelas dúvidas, pela incredulidade, a gente conhece a palavra, a gente está ali alinhado com a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em nós e nós permanecemos ali com
com a palavra, declarando, confessando a palavra, testemunhando da palavra. Então, nós não somos guiados pelos sentidos, nós não somos guiados pelo que vemos ou ouvimos. Nós não somos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, para não fazer como diz Tiago, né? Serem cumpridores da palavra, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta você ouvir e não praticar, não colocar em ação. Deus está te falando, Deus está te mostrando, mas você está indo pelo seu sentir, porque eu tenho meus planos, eu tenho minhas ideias. Cara, tu orou a Deus, foi Deus que falou. Não foi Deus, mas às vezes é só a vontade, o desejo da pessoa de fazer aquilo. Aí quando dá tudo errado, fala, foi que eu fiz, mas eu orei a Deus. Não, mas você nem ouviu a resposta de Deus. Deus falou com você, mas você fechou o seu ouvido, agiu cegamente, agiu com teimosia. Não quis ouvir a voz de Deus. E a gente sabe disso, porque eu também já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Deus me mostrou uma situação uma vez, eu sabia que eu estava entrando na furada, mas eu teimei e fui, e me arrebentei mesmo. Mas Ele tinha me mostrado. Então a gente, às vezes, quer fazer o que a gente quer fazer, aquilo que nos agrada e não o que Deus nos mostra. Porque às vezes aquilo que Ele está nos mostrando, aquilo que Ele está nos ensinando, aquilo que Ele está nos demonstrando, a gente não gostaria de ouvir, não gostaria de fazer. A gente queria fazer diferente, a gente queria ouvir algo melhor, algo que fosse agradável às nossas emoções, né? Mas Deus, com Deus é diferente, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar naquilo que Ele está falando e fazer o que Ele pede para a gente fazer. Andar à altura da palavra de Deus. Amém? Ele vive em nós, Efésios 3,17. Para que Cristo habite em vossos corações pela fé, a fim de que, estando enraigados e fundados em amor. Então, Cristo e a palavra são um. E nós vivemos pela fé. Tudo recebemos pela fé. É a palavra habitando em você que é equivalente a Cristo. Pessoalmente, está com você. Quando a palavra habita em você, você conhece a integridade da palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, Cristo habita em você. E Ele fala através de você. Ele age através de você. Pela sua palavra. Amém. Amém? Pela integridade da sua palavra. E a gente tem que confiar em Deus. Deixar a palavra ter o direito de passagem em sua vida. Deixar Cristo ter o direito de passagem na sua vida. A palavra dominando você. É o senhorio de Cristo em você. Quando você deixa a palavra dominar você, você está deixando o próprio Cristo guiar você, agir por você, tomar as atitudes que você deveria tomar. Não se acovardando, não ficando com medo, não pensando no que fulano vai achar, no que ciclano vai... Não. Eu estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Deus botou no meu coração e eu vou fazer. Deus não tinha falado com Adão para não fazer? O diabo não foi no Adão, o diabo foi na mulher. Porque se ele tivesse no Adão, talvez ele não tivesse convencido. Mas a mulher com jeitinho, né, amor? Vamos comer dessa fruta. A fruta é gostosa, é doce. E ele comeu. Então a gente não tem que ir na cabeça dos outros. A gente tem que deixar... Se Deus falou no teu coração, irmão, vai lá e faz. Se Deus botou no teu coração, age. Age, faz. É Deus que está falando. Cara, não fica. Tu fica dando volta e tu vê o olho do furacão todo dia. As coisas não mudam, as coisas não melhoram. Cara, mas você também deixou de fazer o que Deus colocou para você fazer. Você ficou com medo, você se acovardou, você fez outra coisa diferente que Deus tinha botado no seu coração. Você agiu com emoções, com sentimentos e não pela verdade da palavra de Deus. Eu falei aqui alguns cultos atrás, já pensou? Quando Jesus fala a parábola do filho pródigo, se aquele pai tivesse falado, não, eu não vou dar a herança para esse filho, porque ele vai perder tudo, ele vai estragar tudo e depois vai sofrer. Não. O pai sabia que ele ia fazer isso. Ele estava falando do próprio coração de Deus, ele sabia. Mas ele amava e ele falou, o pai que ama, corrige. Porque só corrige quem ama. Deixa ele ir.
Eu sei que ele vai perder tudo, que ele vai passar dificuldade e ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ser uma nova criatura. Eu vou amá-lo. Eu vou beijá-lo. Eu vou honrá-lo. Mas ele vai passar o sofrimento. Ele vai ter que quebrar a cara. Porque se eu ficar dando conselho, ele não vai melhorar. Pelo contrário, eu estou destruindo a vida dele. Mas o pai abriu mão e falou, deixa ele ir. Tu acha que o pai não ficou com o coração partido? Que aquele pai não sofreu? Que aquele pai não ficou arrebentado em ver o filho indo para o mundo, levando riquezas materiais? Porque ele não conhecia o amor do pai. Mas o pai tinha que fazer, o pai tinha que permitir. Por amor. Por isso que a palavra diz, a quem ama, corrige. Porque só corrige quem ama. Só disciplina quem ama. Eu não posso disciplinar o filho dos outros. Mas o meu filho eu posso disciplinar porque eu amo e eu sei o melhor caminho para ele. Amém. Amém? Então a gente tem que agir com aquilo que Deus fala com nós. Aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Ele nos mostra, a gente tem que agir à altura, praticante, porque a gente conhece a verdade, a gente conhece a palavra de Deus. A gente louva, a gente adora, a gente fala de Deus com... Mas quando tem que agir, a gente vai lá e fica em cima do muro, a gente se acovarda. E às vezes vê só o negócio piorando, o negócio vai de mal a pior. Caramba, o que é que está faltando? A minha ação, a minha atitude. Amém? Amém. Em Atos 20, 32. E agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Cara, olha como ele começa Atos 20, 32. E agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. A Deus e a palavra da graça de Deus. Porque graça é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Está falando a mesma coisa. Que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Amém? Dá a nossa herança a todos que são santificados. Porque somos santos em processo de santificação, através de Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele nos encomenda a palavra da sua graça. Esta palavra constrói a natureza de Cristo e a natureza amorosa do Pai em nós. Em outra palavra, Deus está construindo a si mesmo em nós, tornando-se parte de nós enquanto a palavra domina, governa e satisfaz nossa natureza espiritual. Você não pode construir alguém espiritualmente em filosofias ou teorias sobre a palavra, ou na história da palavra. Nós só nos tornamos espirituais vivendo na palavra e pela palavra vivendo em nós. Amém. Somos curados pela palavra. No Salmo 107, 20, ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, 20 diz, ele enviou a sua palavra e os curou. Quem é que cura? Jesus. A sua palavra. Ele enviou a sua palavra. Ele vai honrar a sua palavra. Amém? Amém. Com poucos de nós percebemos que é a palavra que nos cura. Falamos sobre fé na palavra. E não há nada de errado nisso. Mas é quando Isaías 53:4 se torna uma realidade em nosso espírito. Quando acreditamos no que Isaías 53:4 fala, no Salmo 107:20, se torna uma realidade em nosso espírito. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, e nós o estimamos por aflito, ferido de Deus e aflito, que opera em nosso corpo físico, quando nós professamos a sua palavra, acreditamos na sua palavra. Amém? Amém. Isaías foi 700 anos, praticamente, antes de Jesus Cristo. Mas ele ali estava profetizando, profetizando para os crentes, para nós. Aí, ó, quando ele fala,
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, e nós o estimavam por aflito, ferido de Deus e aflito. Olha isso. Quando que ele ia nos curar? Quando que ele ia ser ferido? Apontando para Jesus Cristo na cruz. 700 anos antes o profeta Isaías viveu. Ele já mostrando que nós usufruiríamos da sua palavra, da integridade da palavra de Deus, que opera em nossos corpos físicos. Ele foi ferido com nossas doenças e pecados. E então a palavra declara no 5º versículo: por suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém. Amém? Nós não seremos, nós fomos, porque Jesus já levou essa enfermidade. Amém. Nós lemos e meditamos sobre isso. E sabemos que é verdade, porque está na palavra de Deus. A gente não duvida. A gente crê, a gente confessa, a gente lê e fala: pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Ele levou os meus pecados, ele levou as minhas culpas, a minha condenação estava sobre o Cristo no madeiro. Amém? Jeremias 1,12. Eu vigio a minha palavra para cumpri-la. Aquilo que eu falei. Deus é fiel à sua palavra. Aí Jeremias 1,2 está aqui. Eu vigio. Eu quem? Deus vigia a palavra dele para cumpri-la. Porque nenhuma palavra que sai da boca de Deus é vazia de poder. Amém. Não é isso que ele fala? Então ele cumpre com a sua palavra. Sabemos que o Pai zela pela sua palavra e que ele fará essa palavra boa em nós. Ele disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então não precisamos carregá-las. Ele já carregou. Eu não aceito carregar a enfermidade. Eu não aceito carregar a doença. Eu não aceito carregar a escassez. Eu não aceito carregar nada que venha de mal contra mim e contra a minha família. Porque Jesus já levou sobre ele naquele madeiro. Amém. Ele não pode ser parte de nós porque ele colocou nossas doenças e pecados em Jesus. Fez o que fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, né? Para que nele fosse feita justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. 2 Coríntios 5,21. Ele foi feito pecado por nós para que, através dele, nós nos tornássemos justiça de Deus em Jesus Cristo. Somos a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus não pode estar doente. Pode estar doente a justiça de Deus? Não. Eu não aceito. A justiça de Deus não pode estar doente. Então não pode ser governada pelo pecado. A justiça de Deus não pode ser governada pelo pecado. Satanás não tem domínio sobre a justiça de Deus. Ou tem? Não. A menos que a entregue a ele. A menos que a entregue a ele. Mas ele não tem domínio. Porque nós somos a justiça de Deus em Cristo. Ele não tem domínio sobre nossa vida. É a palavra que nos fez saber disso. Quem nos fez saber de tudo isso aqui que nós estamos declarando, confessando e testemunhando aqui, é a palavra de Deus que nos mostra. Né? Nós estamos dando os versículos, as passagens, porque é a palavra que nos mostra. É a palavra que nos salvou. Foi a palavra que nos salvou. Nos recriou. E é a palavra que nos cura agora, em nome de Jesus. Amém. É a palavra que nos torna mestres de Satanás. Satanás não tem domínio sobre nós, a não ser que você permita. Ele hoje está debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo. Amém? Ele é um derrotado. Eu não tenho que brigar com um cara que já está derrotado. Esse cara está derrotado. Jesus já o derrotou. Ele só tem poder e autoridade se eu tremer de medo, se eu der autoridade para ele. Mas Jesus é o meu Senhor. E esse meu Senhor, ele é tão grande, ele é tão imensurável, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e declarar que ele é Senhor. Esteja na terra ou no inferno, vai ter que declarar que Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarei demônio.
É a palavra que nos ensinou o valor do nome e a autoridade do nome e o nosso direito legal ao uso do nome. É a palavra que nos ensinou. Portanto, é a palavra na realidade que nos curou. É a palavra, a integridade da palavra de Deus. Cabe a gente confiar. Tudo que pedir, crendo, recebereis. Amém. Conhecemos o Pai por meio da palavra. Não é isso? João 16, 27 e 28. Porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amaste e crestes que eu saí do Pai. Vamos ler de novo? Porque o próprio Pai vos ama. Olha, o próprio Pai vos ama. E por que ele nos ama? Porque nós amamos, né? Vós me amastes, amamos a quem? A Cristo, a palavra. E creste que eu saí do Pai. Deus e a palavra não são um? Nós sabemos que essa palavra saiu de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Em João 17, 23 diz, para que o mundo saibais que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste a mim. Em João 4, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Eu vou ler esses dois versículos novamente para a gente entrar no contexto dele. João 17, 23 diz, para que o mundo saibais que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste a mim. Cara, olha que coisa linda, né? Ele está exatamente nos colocando na mesma prateleira de Cristo, de Jesus. Olha o tamanho do amor que Deus tem para conosco, né? Olha o tamanho. Aí no João 14, 23, se alguém me ama, quer dizer, se alguém me ama a Deus e a sua palavra, guardará a minha palavra. Olha, se alguém me ama, guarda a minha palavra, porque ele e a palavra são um. E o meu Pai o amará. Deus ama aqueles que guardam a sua palavra. Ele está falando que aqueles que guardam, Deus Pai o amará. E viremos para ele, Pai, Filho e Espírito Santo, e faremos nele morada. Amém. Amém? Essas três escrituras provam, sem sombra de dúvida, que o Pai ama seus filhos. O Pai nos ama. Essas pessoas da nova criação, tanto quanto amou Jesus. Ele nos mostra aqui na sua palavra, que da mesma forma que ele ama a Jesus, o seu Filho amado, o seu unigênito, ele ama a todos nós. Amém. Ele nos ama. E que é uma alegria fazer sua morada com eles. Fazer sua morada com nós. Amém. O que significa ter o Pai e Jesus morando em sua casa? O que significa? Fala aí para mim, vocês. O que é que significa? Ter o Pai e Jesus morando na sua casa. Vida e abundância. Amém, né? É bom. Paz, tranquilidade. Amém. 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 Isso garantiria o aluguel, os impostos e todas as contas, porque o Pai pagaria sua passagem e permitiria que você cumprisse todas as obrigações. A enfermidade jamais vai habitar onde o Pai está habitando, onde a sua palavra está habitando, onde o seu Espírito está habitando. Amém. Amém? Ela não tem essa autoridade. Você não vai dar essa autoridade para ele. Quão íntimo ele deseja se tornar conosco. Ele quer ter essa intimidade. Ele quer que a gente tenha esse relacionamento. Sabe? De saber que Deus habita em nós. Por isso que ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele nos recriou. Ele nos fez novas criaturas. E hoje nós podemos dizer que somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Mateus 6, 31 ao 33 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Mas Deus quer que a gente busque em primeiro lugar ao seu reino e a sua justiça. Jesus, nós sabemos que é a nossa justiça. E ao seu reino é buscar a Cristo de todas as formas. Todo o nosso olhar, todo o nosso foco tem que estar em Cristo e na sua palavra. Amém. Amém? A fé vem através da palavra. A fé vem pela palavra. Romanos 10:8. A palavra da fé que pregamos. Não é isso? Em Hebreus 10:8 ele diz, é a palavra da fé que pregamos. Hebreus 12:2. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se preocupe, tá? Que até umas 11 horas a gente termina hoje. Marcos 16:18. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A integridade da palavra de Deus. Isso não significa nada até que hajamos à altura da palavra de Deus. Isso não vai ter valor nenhum se nós não crermos. Se nós não agirmos à altura da palavra de Deus. Amém? Amém. Em meu nome expulsarão demônios. A criatura não significa nada até que hajamos sobre isso, sobre o nome de Jesus. Em João 15:16, que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele o fará. Esta escritura é inútil, morta, até que hajamos sobre ela. É agir sobre a palavra que constrói a fé do crente. A fé do crente é construída quando agimos à altura da palavra de Deus. Amém? Amém. Você pode ter todas as promessas. Nós conhecemos, eu conheço pelo menos a maior parte das promessas de Deus na Bíblia. Eu creio que a maioria conhece, as pessoas que estão na internet ali também sempre devem conhecer bastante, né? Você pode conhecer todas as promessas, você pode ter o poderoso Espírito habitando em você, mas se você não agir na palavra de Deus, agir na palavra, Deus se torna impotente em você. Se você não confia na palavra de Deus, se você não agir à altura da palavra de Deus, Deus se torna impotente. Nada poderei fazer. Não é? Um homem de pouca fé. Agir na palavra torna Jesus vitalmente real para o que crê, para o crente. Jesus se torna real na vida daquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, né? 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, ou por vista, né? A palavra em nossos lábios, se cremos, confessamos e veremos a glória de Deus. Aí nós vamos para Romanos 10:9-10, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração, se creres no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Amém. Amém. Porque com a tua boca tu confessa a Jesus como Senhor, né? E com a boca se faz a confissão para a salvação. Tu confessa Ele como Senhor e para a tua salvação com a tua boca, com o teu coração. Amém? Amém. É a palavra em meus lábios que conta. A palavra nos nossos lábios é o que vai materializar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. É a palavra nos nossos lábios. Amém? Amém. A palavra se torna uma coisa viva nos lábios do crente. Ela traz o homem não salvo sob convicção. Ela lhe dá fé para agir na palavra. Ela faz com que o crente confie no Senhor de todo o seu coração, como está em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando ele fala para não nos apoiarmos no próprio entendimento, é a gente não ficar se apoiando nas circunstâncias, naquilo que estamos vendo, mas a gente confiar no que a palavra diz, declarar o que a palavra diz e rejeitar as emoções, os sentimentos, aquilo que a gente está vendo.
E não vivemos por fé, por vista, mas por fé. Amém? Então vamos nos apoiar na palavra de Deus. A sua palavra se torna a palavra de Deus em nossos lábios. E nossos lábios se tornam embaixadores de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a sua palavra se torna a palavra de Deus através dos nossos lábios. E nós nos tornamos embaixadores de Deus na terra. Porque a palavra diz que nós somos embaixadores dos céus. Nós somos reis e sacerdotes. Pertencemos a um reino celestial. Então, se nós somos embaixadores, a palavra de Deus nos nossos lábios vai honrar a Deus, ele vai testificar com milagres e prodígios. Porque senão nós nos tornamos meros religiosos. Amém? A palavra de Deus em sua boca, fresca do amor em seu coração, queima no coração daqueles que ouvem. Quantas pessoas às vezes estão atribuladas, estão desesperadas, mas quando você fala do amor desse Deus maravilhoso, eu falei aqui há 2 semanas atrás daquela música do Anderson Freire, né? Que ele foi visitar um presídio, quando chegou lá, aquela mulher estava destruída, dilacerada, mas ele chegou com a palavra de amor, mudou a vida dela, queimou no coração dela, transformou a vida dela. Amém? Então, nós somos esses embaixadores de Deus para levar calmaria, levar amor, levar esperança para um mundo que está desesperado, um mundo que está totalmente sem saber para onde ir. A sua palavra se torna, então, o quê? Se torna viva em nós. A palavra de Deus se torna viva quando nós confiamos e praticamos, colocamos em ação. Alimentando-se da palavra, como está em Mateus 4,4. Nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é isso? Jeremias 15,16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha o que Jeremias fala em Jeremias 15,16. Quando ele achou as palavras de Deus, o que ele fez? Ele comeu. E as tuas palavras foram para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Jeová, Deus dos exércitos. Amém. No Salmo 7, 8, 24 e 25. E fez chover maná sobre eles para comerem. E ele lhe deu mantimentos do céu. O homem comeu o pão dos poderosos. Comeu o pão dos poderosos. Jó 23, 12. Não me afastarei do mandamento dos seus lábios. Entesourarei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Ele está falando, o João falou aqui, né? Claro, que ele daria mais valor à palavra de Deus do que toda a comida, todos os alimentos para o corpo físico. Né? Com as palavras dele, não me afastarei do mandamento dos seus lábios, apontando para Deus. Entesourarei as palavras da tua boca mais do que o meu alimento necessário. Tipo assim, não me preocupe se tem o que comer, mas a tua palavra não sairá da minha boca. Me alimentarei da tua boca, me nutrirei com a tua palavra. Vocês acabaram de ver a diferença entre memorizar a palavra e ter a palavra habitando em você. Não é memorizar a palavra, não é ter conhecimento da palavra, é você praticar a palavra, é viver a palavra, é honrar a palavra. Amém? Amém. Essa é a grande diferença. A palavra habitando em nós. Você cita a Escritura que mostra que recebemos nossa herança por meio da palavra. Você declara, você confessa, você testemunha da palavra. Diga exatamente o que significa para você agir de acordo com as Escrituras que lhe dizem que Deus é seu Pai. E qual pai que quer ver um filho passando por problema, dificuldade? Mas ele nos pede para que a gente fique firme na sua palavra. Amém? Amém. Isso não é religião, isso é relacionamento. Isso não é simplesmente ritual, é um relacionamento de pai e filho. Um filho não chega na casa de um pai perguntando se pode ir na geladeira. Não é isso? Ele vai lá e abre. E pega o que tiver na geladeira. E esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco.
Nós só precisamos ter intimidade com a sua palavra e praticá-la, colocá-la em prática. Diga exatamente o que significa para você agir de acordo com as escrituras que lhe dizem que Deus é Pai, é seu Pai. Vocês conhecem as escrituras. Eu posto todo dia na palavra de Deus. E aquilo ali é como filhos. Vocês são filhos amados. Então nós temos que declarar aquilo que Deus diz que nós somos e temos no nome de Jesus Cristo. Como a palavra se torna eficaz em nossos lábios. Como é que ela vai se tornar eficaz em nossos lábios? Como é que a palavra de Deus se torna eficaz nos nossos lábios? Nas nossas vidas? As escrituras nos mostram a necessidade de, primeiro, se alimentar da palavra. Como está lá em Jó. A gente se alimenta, mas a gente declara. A gente professa. A gente vai lá e fala aquilo que é nosso, que temos, e não duvidamos, mas cremos. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas, a sua palavra. Amém? Amém? E nenhuma palavra saída da boca de Deus é vazia de poder.